Pois é uma história bem interessante. Engraçado que agora eu estou escrevendo o meu 6º livro, né? E eu comecei a reprisar um pouquinho da minha trajetória. Então, eu sou de Salvador, cheguei aqui em São Paulo com 24 anos. Eu vim de uma família que tinha uma condição financeira maravilhosa, mas que não queria, né, aquela coisa bem autoritária do baiano, né? Não queria que sua filha fizesse medicina, queria que fosse uma dona de casa, aquela situação toda, que é muito confortável, estamos falando de muitos anos atrás. Mas eu sabia que para mim era importante fazer medicina e era importante, eu vim fazer residência aqui com o professor Henrique Walter Pinotti. Eu uma vez estava assistindo a televisão em Salvador e vi ele no Fantástico falando as vidas que ele tinha salvo, várias cirurgias e tudo. Eu fiquei encantada e pensei, eu vou terminar a faculdade e vou fazer residência com ele lá em São Paulo. E assim que foi. E eu fico até imaginando a dificuldade, né? Porque não tinha internet, não tinha e-mail. Era uma situação assim, que você vinha e fazia ali a entrevista e contava com muita sorte e muito estudo e determinação, né? Então foi uma fase assim que eu tenho muito orgulho disso. Eu fui a 2ª residente mulher da equipe do professor Henrique Walter Pinotti lá no HC. E depois disso aí veio minha história de maternidade. Aí eu fui começando a me especializar na parte de dermatologia e vejo que o que eu queria desde o início era devolver a autoestima às mulheres e que elas ocupassem o lugar dela na sociedade, né? Porque sempre existiu um padrão, né? Sempre existiu uma situação e muitas mulheres não sabiam ali como alcançar isso tudo. Mas foi uma trajetória, tem sido, né, uma trajetória muito boa. São Paulo é uma cidade aquariana que me recebeu muito bem, que eu sou aquariana também, é um aquariano que recebe bem a todos, né? E que daí em diante você não consegue mais voltar, porque você começa a crescer, vieram os livros, o primeiro dele, Grávida e Bela, aí depois Mãe Agora, belíssima, O Poder é Seu. Aliás, esse aqui, depois você mostra, é meu 5º livro. Olha, tá me dando poder aqui. É o que você falou, né? A história de mulheres inspiradoras. Então, olha, tudo a ver com o que você falou. Tudo a ver. Porque foram grandes amigas minhas que, conversando comigo, começaram a contar a história de cada uma. Uma delas, Ana Paula Padrão, a Luísa Trajano. Porque a gente olha uma mulher assim de repente e pensa, ela teve sorte, ela deve ter casado com uma pessoa que, né, impulsionou, ou foi o pai dela que montou tudo isso. E todas essas mulheres, sem exceção, elas contaram exatamente aquele momento que ninguém viu. Aquele momento que ela estava ali, na solidão do seu quartinho, pensando, será que eu consigo? Como que eu vou fazer tudo isso? E aí é interessante as mulheres saberem, né? Porque nem tudo são flores. Ninguém fez nada, ninguém achou nada pronto. Todo mundo teve que ir lá, arregaçar as mangas, trabalhar e ter muita fé, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus e principalmente ser determinada. Porque para as mulheres, geralmente, a carga é muito maior, né? Infelizmente, ainda é assim. E eu achei que foi um livro muito inspirador mesmo. Por isso que é História de Mulheres Inspiradoras. Nossa, você é inspiradora, né? É muito incrível ver como quando senta um cristão assim ao nosso lado, é muito fácil de entender o quão mais fácil parece que é essa pessoa encontrar com o próprio propósito, né? Você é uma pessoa de propósito muito bem definido, assim. Você consegue falar de você com pouco tempo, parece que você não precisa explicar muito, você tem um propósito muito bem definido, né? E é incrível ver que você está no 6º livro como uma profissional de saúde, porque
já é muito tempo que você teve que dedicar, ainda mais para ter 2 especializações, né? Dois filhos. 2 filhos. E muita gente, principalmente dessa nova geração, reclamando tanto do processo de tudo, né? Do processo, do tempo, da dedicação, do que a gente, infelizmente, para tudo que a gente quer conquistar, a gente tem que pagar um preço. E tá ficando cada vez mais difícil as pessoas quererem pagar esse preço, e é muito inspirador ver você, como você gerencia o seu tempo e consegue realizar, e realmente realizar e materializar todos esses seus sonhos através do seu propósito. Eu acredito que quando você escolhe fazer o que você ama fazer, é muito prazeroso. A gente estava até comentando um pouquinho sobre isso, né? Então, quando eu olho para trás, eu fico pensando, gente, eu fiz tudo isso. Em que tempo foi? Porque, por exemplo, medicina, foram 10 anos, né? Porque 6 de faculdade, 4 de especialização, mais os anos que eu fiz fora. Mas eu não percebi, porque eu fazia tudo com tanto amor, então fazia parte da minha vida, sabe? Meus filhos foram criados. Não existe a Carla e a doutora Carla, né? É tudo uma situação só. E aí também a história do Instituto Um Novo Olhar, que é uma história de uma vida, né? Que há 8 anos recebeu esse nome de Instituto Um Novo Olhar. É um instituto que eu fundei aqui em São Paulo e que ele trata a mulher na parte da reconstrução facial, mulheres vítimas de violência doméstica. Meu Deus! Agora, a parte mais importante também é que nós cuidamos dos filhos. Então, o primeiro trabalho, eu não sabia, eu fiquei surpresa, porque quando eu criei, eu pensei, eu estou criando isso porque eu sou médica, porque o médico já tem aquela coisa de cuidar, porque eu aprendi isso com a minha avó baiana, que cuidava de todos, né? E eu achava que era uma coisa que já existia. E até hoje ainda é o pioneiro no Brasil. Sério? Na reconstrução facial. E nós levamos para dentro do Hospital das Clínicas o primeiro ambulatório de saúde mental para cuidar dessas mulheres e dos seus filhos. Então, hoje são mais de 350 mulheres, fora as antes que não eram catalogadas, né? E associada com situações que a gente já tem também fora de São Paulo, né? Tem um canal de atendimento, que é um WhatsApp. A pessoa clica ali, um simples oi, aí ela já recebe um link. Nesse link ela preenche. Em menos de 24 horas, um assistente social, uma psicóloga e uma orientação jurídica ela já vai ter. A parte psicológica ela pode fazer online, e quando nós vemos que é uma situação que precisa da medicina, que precisa do psiquiatra, aí nós mandamos para o nosso núcleo dentro do HC. Uau! E as reconstruções são feitas com a minha equipe. É uma doação da minha clínica para a sociedade retribuir, né, o que eu recebi. Eu acho, da vida de São Paulo, eu acho importante essa retribuição. Nossa, então, muito legal. Por enquanto, é um trabalho que financeiramente a parte médica é doada pela minha clínica para essas mulheres.